Você conhece uma pessoa talentosa? Uma pessoa que em pouco tempo, com pouca prática, já consegue dominar as coisas? Aquele tipo de pessoa que começa no esporte ou em algum jogo e em pouco tempo já tá no mesmo nível do que alguém que passou anos pra conquistar aquilo? E se eu te disser que essa pessoa tem menos chance de obter o sucesso do que uma pessoa que não tem esse talento? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre 3 tipos de pessoas diferentes em relação ao talento e no final eu vou tentar te provar o porquê o talento hoje em dia não é mais o suficiente. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Biel e sejam bem-vindos ao Acho que todo vídeo fica mais fácil quando a gente não tá só falando de forma abstrata dos tipos de pessoa, mas a gente pega um exemplo. Então, para todo tipo de pessoa que eu falar aqui no vídeo, eu vou estar usando alguns personagens de exemplo e falando um pouco mais sobre ele. Acho que o primeiro tipo de pessoa é aquela clássica que a gente costuma ver, que é a pessoa que não tem talento, mas compensa isso com esforço. Eu acho que o primeiro exemplo óbvio que vem na cabeça de todo mundo é o Rock Lee de Naruto. O Lee nasceu sem conseguir usar nenhum tipo de ninjutsu, então ele decidiu se especializar em taijutsu, que é o combate corpo a corpo. E ele se esforça mais do que qualquer um para conseguir se tornar um ninja tão forte quanto os outros, mesmo com essa desvantagem dele. É um personagem que é puramente movido ao esforço. E no Naruto clássico a gente vê esse embate entre o Rock Lee, que representa esse esforço puro, contra o Gaara, que representa esse talento puro. O Gaara nunca teve que se esforçar, ele simplesmente nasceu um poder monstruoso. E o Lee, ao longo da obra, segue sendo esse personagem extremamente dedicado e que compensa essa falta de talento dele com esforço. O problema é que eu acho que ele acaba não sendo muito bem trabalhado mais pra frente ali na obra e acaba meio que ficando de escanteio. Gostaria de ter visto mais do Lee provando que esse esforço dele consegue compensar a falta de talento, mesmo em relação aos outros. Agora, um personagem que de fato compensou completamente a falta de talento com o esforço é o Oikawa de Haikyuu. O Oikawa não tinha talento pro vôlei, principalmente se comparado ao Kageyama, que depois chegou no time dele e que com poucas semanas de treino conseguia fazer as mesmas coisas que o Oikawa se dedicou por meses pra fazer. Mas o Oikawa tinha uma coisa que não deixou que ele ficasse pra trás pela falta de talento. O Oikawa tinha a obsessão. Claro, o Rock Lee também tinha. Só que no Oikawa a gente vê isso mais explícito. O Oikawa é extremamente viciado e obcecado pelo vôlei. E obcecado em se tornar o melhor levantador de todos. E essa obsessão dele move ele pra continuar se esforçando pra se tornar um levantador e compensar a falta de talento que ele tinha. E não à toa, já no ensino médio, ele era considerado o melhor levantador da província dele. E o terceiro personagem que eu pensei pra ilustrar isso nesse vídeo é um personagem que eu não vou falar muito porque eu quero fazer um vídeo somente sobre isso, que é o Tanjiro Kamado. O Tanjiro não nasceu com a marca do caçador, ele não nasceu sabendo usar a respiração, mas ainda assim, no final da obra, ele se torna o segundo caçador de Onis mais fortes da história. Pelo menos pra mim, né? Ele é o segundo, atrás somente do Yoriichi. E eu acho muito legal como o Tanjiro consegue se tornar quase tão grande quanto o Yoriichi, só que somente pelo esforço. O Yoriichi já nasceu com tudo isso. O Yoriichi, ele é a representação do talento puro e o Tanjiro é a representação do esforço puro. Mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando só sobre o Tanjiro e desse paralelo dele com o Yoriichi. Tá, a gente tem então esse primeiro tipo de personagem, esse primeiro tipo de pessoa, aquela pessoa que não levava jeito pra aquilo desde o início, só que por causa da obsessão dela e pela recusa dela de parar de se esforçar e de tentar melhorar, ela conseguiu conquistar o sucesso ou conquistar seja lá o que ela quisesse. Honestamente, eu acho que isso é a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não nasce com talento ou uma predisposição para conseguir fazer alguma coisa, só que acaba desenvolvendo uma obsessão que compensa essa falta de talento e faz você se esforçar 3, 4, 5 vezes mais do que os outros e por isso você acaba conseguindo sucesso. O mundo não é meritocrático, então nem sempre o seu esforço vai ser recompensado, mas a gente já vai chegar lá. Quero falar do segundo tipo de pessoa, o tipo que eu acho que infelizmente é o mais escasso, mas que quando acontece se torna praticamente imparável. Aquelas pessoas que nasceram com talento, com a predisposição, com a facilidade e mesmo assim se esforçam mais do que todo mundo. Aquelas pessoas talentosas, os gênios que desenvolveram a sua obsessão voltada para aquilo. Quando eu tava pensando em que exemplo usar, eu pensei no Hinata de Haikyuu também, porque eu considero que o Hinata, ele é talentoso, ele aprende rápido e ele tem uma disposição física mesmo. Ele é naturalmente rápido, ágil,
Mas eu acho que o melhor exemplo dentro da obra não é o Hinata, e sim o Kageyama. O Kageyama nasceu com talento pro vôlei, ele é um gênio. O Kageyama é capaz de fazer levantamentos que nenhum outro levantador consegue fazer. Ele é capaz de aprender coisas que demorariam meses, mesmo para levantadores incríveis como o Oikawa, em questão de semanas, dias. Claro, o Kageyama podia ter se apoiado no talento dele. Ele é talentoso, então ele não precisa se esforçar muito porque já vai dar certo. Só que o Kageyama é completamente obcecado pelo vôlei. Ele não consegue entregar menos do que o seu máximo. Acho que é por isso que o Kageyama é o melhor levantador da obra. Pelo menos na minha opinião e até a parte que eu assisti da obra, que foi o que tem no anime. Mas antes a gente tava vendo pessoas que compensavam a falta de talento com esforço. O Kageyama pega o seu talento e usa ele para multiplicar o seu esforço. E o resultado é um levantador extremamente único. Eu acho que esse tipo de pessoa é a minoria nos dias de hoje. Pessoas talentosas, mas ao mesmo tempo obcecadas. Eu digo que eu acho que esse tipo de pessoa é a minoria, porque eu acho que a maior parte das pessoas talentosas se encaixa no terceiro tipo de pessoa. O famoso gênio preguiçoso. O talentoso que não se esforça. E eu não consegui pensar em um exemplo melhor do que o Shikamaru Nara de Naruto. O Shikamaru desde a sua infância é visto como um gênio. Ele é um grande estrategista, ele tem uma técnica extremamente forte, ele é inteligente, ele é um bom líder, só que ele é preguiçoso. E mesmo assim, o Shikamaru ainda se torna um assistente do Hokage no futuro. Mas o gênio preguiçoso normalmente é a pessoa que fica pra trás, porque seu talento não é o suficiente. Eu pelo menos não conheço muitos exemplos de personagens que sejam esse estereótipo de talentoso preguiçoso, porque ele normalmente não é um personagem tão interessante de se trabalhar. Porque o talento puro só não se sustenta. O talentoso preguiçoso é aquela pessoa que começa a tocar um instrumento, por exemplo. Ela se dá bem, ela tem facilidade de início pra pegar, só que ela se depara num ponto que tem uma música muito difícil. Ou ela chega num estágio da evolução dela que diminui o ritmo. O esforçado sem talento continuaria e se tornaria um grande músico. O talentoso esforçado continuaria e se tornaria um grande músico. O talentoso preguiçoso não. Ele vai desistir. O talentoso preguiçoso está acostumado a conseguir fazer as coisas de forma fácil. Por isso, no primeiro desafio que essa pessoa encara para fazer alguma coisa, ela abre mão e desiste. O problema do talentoso preguiçoso é a falta de obsessão. Essa falta de obsessão faz com que ele fique estagnado para sempre. Não importa se você tem uma facilidade no início para conseguir se dar bem naquilo, se você não tiver a constância de conseguir melhorar. E essa constância só vem através da obsessão. Por isso que eu digo que esse talento puro pode ser até prejudicial. Porque esse talento puro e bruto, sem obsessão, sem o esforço, ele te faz ser um desistente. E isso te torna medíocre. O talentoso preguiçoso é uma pessoa medíocre, porque ele é uma pessoa que nunca vai pra frente com as coisas. Sempre para no primeiro desafio que ele enfrenta. E não se pode confiar no talento puro pra conseguir alguma coisa. No geral, talento eu diria que é o fator menos decisivo pra você conseguir alguma coisa. Como eu disse, o esforço e a obsessão eu acho que são os principais. Se você não for esforçado e não for obcecado por aquilo que você quer, você não vai conseguir, provavelmente. Claro, a condição que a pessoa tem também importa muito, dependendo do que ela quer. Se você quer ser um jogador de futebol e nasceu do lado de um clube, ou tem uma condição boa para treinar em um clube grande, ou se você nasceu no meio do nada, onde mal tem um campinho para você conseguir treinar, influencia muito, obviamente. Outra coisa que influencia muito são os contatos e a sagacidade. A malandragemzinha ali. Pega dois garotos, os dois têm o mesmo nível extremamente alto no basquete, sei lá. Os dois têm boas condições, conseguem treinar bem. A diferença é que um deles, o pai, já é do meio ali do basquete, tem vários contatos com treinadores de clubes grandes, e o outro, não. Qual dos dois você acha que tem mais chance de se tornar um jogador de sucesso? Obviamente, o que tem mais contatos. Mas além dos contatos, também é preciso ter sagacidade. Tá sempre indo atrás, tá sempre se jogando de cabeça em qualquer oportunidade que você vê. E é claro, por fim, querendo ou não, eu acho que ainda é necessário um pouquinho de sorte. Apesar de achar que a sorte é quase tão importante quanto o talento, porque você não pode controlar isso, ainda assim, você precisa de sorte para nascer com condição, você precisa de sorte para ter contato, pelo menos de início ali, né? Com o tempo você pode usar sua sagacidade para ir conquistando contatos também. Mas enfim, todas essas coisas que eu falei são mais importantes do que o talento. Então, se você não é uma pessoa talentosa, relaxa, porque esse é o fator menos decisivo de todos. Eu já vi muitas pessoas se culpando e falando que não levam jeito pra alguma coisa que elas queriam muito, ou que elas não têm talento suficiente pra fazer aquela coisa que elas queriam. O talento é o menos importante. A obsessão é o mais importante. Você continuar tentando, você não se permitir desistir, é o que vai te fazer conquistar aquilo. Bom, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu sei que foi um vídeo mais simples, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim.
Queria pedir desculpas por semana passada não ter conseguido postar vídeo, eu tava desorganizado com os meus compromissos. Se vocês gostaram do vídeo, lembrem de deixar o like e de comentar alguma coisa aqui para ajudar no engajamento do vídeo. Se inscreve aqui no canal, a grande maior parte das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos. E se todo mundo que assistisse os meus vídeos fossem inscritos, a gente já teria passado dos 1000 inscritos, que é o que eu preciso para monetizar o canal. Então, se você quer me ajudar a monetizar o canal, além de você se inscrever, também clica nesse vídeo aqui no card quando acabar esse vídeo aqui para você assistir outro vídeo do canal, mesmo que não seja de algum tema que você se interesse muito. Deixa o vídeo passando de fundo ali, só para ajudar a aumentar o número de horas assistidas que os meus vídeos têm. Isso vai me ajudar muito. Me sigam aqui nas redes sociais, Instagram e Twitter. Twitter eu tô meio inativo, Instagram eu tô tentando postar mais coisas lá. Dê uma olhada também aqui na descrição do vídeo, tem uma listinha do Mercado Livre de produtos como o tripé que eu uso, o microfone que eu não tô usando nesse vídeo porque eu esqueci ele em outra cidade, mas tem uma série de produtos ali que se vocês comprarem qualquer coisa por essa lista, vocês vão estar me ajudando e ajudando o canal. Além disso, se você se interessa por desenho, mas tem dificuldade com pintura, a gente tem também um curso, aqui na descrição do vídeo é só você clicar lá, o curso de pintura do Colorindo Fanart. Você assinando esse curso também vai estar ajudando a apoiar o canal. Bom, é isso, eu sei que eu tô prometendo trazer um vídeo sobre a HQ do Aranha Noir, não deu tempo de eu trazer essa semana, mas ele vai sair, se não semana que vem, na próxima, se tudo der certo, é o que eu espero. Mas é isso, cliquem no videozinho aqui no card, fiquem com Deus e fim do Diário do Herói.